Olá, meus queridos irmãos e amigos, Shalom Lahem, paz seja convosco, tudo bem? Eu sou o evangelista Mateus Silva e estou aqui novamente com mais uma síntese bíblica dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. E hoje falaremos especialmente sobre o livro de Eclesiastes. Fica conosco mais uma vez. Este livro, ele vem, o seu nome da língua hebraica, Kohelet, porém nós conhecemos como Eclesiastes, também conhecemos como o pregador, não é? É um livro que eu não costumo ver muitas pessoas falando a respeito de todo esse livro, não é? Mas existem algumas passagens que são muito interessantes, as quais são muito pregadas, as quais são muito citadas, tanto no capítulo 3, como também no capítulo de número 12. Nós iremos falar também sobre essas passagens de Eclesiastes. Iremos aqui falar de uma maneira resumida de todo o livro. Bom, Eclesiastes, acompanhe conosco aí a leitura desta introdução, é completamente diferente dos outros livros da seção dos poéticos, tá? Por que ele é diferente dos demais livros poéticos? Em Provérbios tomamos o conhecimento da sabedoria, a qual tem o seu princípio em Deus, tá? Em Provérbios, a sabedoria é apresentada como que tendo o seu princípio em Deus. Já em Eclesiastes, tratamos a sabedoria meramente natural. Então, o pregador vai tratar de um outro aspecto da sabedoria, que é a sabedoria natural, sabedoria meramente terrena, meramente humana, né? Em Eclesiastes há um tom de tristeza, desalento, perplexidade, ao contrastar-se o fracasso da sabedoria natural, ao tentar resolver os problemas humanos e obter a felicidade, tá? Essa é uma fala, uma citação de Meyer Perlman, teólogo. Eclesiastes significa, como eu disse, pregador. Vem da língua hebraica, como você pode acompanhar aí, Kohelet, que quer dizer o que chama o povo para ouvir a sua mensagem. Exprime como o homem moderno pode sentir-se em meio à abundância material. É um poema que começa com desânimo, mas termina com esperança. Com relação ao tema de Eclesiastes, é muito recorrente, né? Vaidade e debaixo do sol são duas expressões, duas palavras, né? Expressões muito recorrentes em Eclesiastes. Essa expressão, né, essa palavra vaidade, ela se encontra 30 vezes e 27 vezes a palavra debaixo do sol. Então a gente identifica justamente a temática de um texto pela ênfase, a repetição de certas palavras, de certas colocações que há nesse livro. Então a gente infere a sua temática a partir dessa ênfase dada em certas palavras, tá? Olhar para cima. Se tudo debaixo do sol é vaidade, então devemos procurar algo que seja valioso, mas acima no céu. Veja só, já que o livro de Eclesiastes ele trata de uma sabedoria natural, de uma sabedoria meramente humana, terrena, sem um princípio divino, então o pregador ele quer alguma coisa com isso, ele quer nos despertar
para alguma coisa. E o que é isso? Que despertamento é esse que o pregador ele deseja que ocorra no leitor do livro? Que nós busquemos algo superior, não é? Já que aqui nesse mundo, já que aqui nessa terra, a sabedoria humana, a sabedoria meramente natural, ela não é suficiente para resolver os problemas, poderíamos dizer, problemas como nós encontramos aqui, né? Diríamos, talvez o termo não seja tão apropriado para a época, né? Quando a gente fala de existencialismo, a gente está se remetendo a algo assim que é mais atual, mais moderno, lá com Soren Kierkegaard, né, que é o pai do existencialismo. Mas o que nos faz pensar a respeito de livro de Eclesiastes é justamente essa questão, né, existencialista. Então a autoria e a data, né, em que Salomão ele compôs, né, Salomão é de fato o compositor de Eclesiastes, filho de Davi, né? Salomão, filho de Davi, no ano de 975 a.C., por volta desse período. Segundo estudiosos, ele escreveu depois de ter se afastado do trono. Então é por isso que a gente vê uma linguagem assim, realmente pesada no livro de Eclesiastes. Tem um tom assim de arrependimento, um tom assim de tristeza, um tom de alguém que viveu algo tão glorioso e de repente se viu em uma situação em que ele foi obrigado a pensar a vida de uma outra maneira, aspectos da vida de uma outra maneira, através da observação de tudo que ele vê, né? Já que o Eclesiastes, o pregador, ele é um observador das coisas. E a expressão que ele usa no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: eu, o pregador, né? Olha só, ele dizendo em primeira pessoa: fui rei sobre Israel em Jerusalém. Então, o que se infere deste texto aqui, fui rei, está no passado, não é? É um verbo conjugado aqui no pretérito perfeito, na primeira pessoa, do singular, fui rei. Então quer dizer que provavelmente naquele momento Salomão, apesar de ser rei de linhagem real, de linhagem davídica, ele está aqui em uma posição em que ele não se considera, pelo menos ele não se vê assim, né? Naquele momento em que ele escreveu o Eclesiastes, ele não estava se vendo como o rei de Israel. É isso que, né, estudiosos eles dizem, né, interpretam com relação a esta passagem. Sobre a divisão da obra que nós iremos estudar, tá? A gente vai ver isso aqui em 4 partes, tá? A primeira é a sabedoria humana, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2, a felicidade terrestre, capítulos 3 ao 6, sabedoria verdadeira, capítulos 7 e 8, e sabedoria real e vida do homem, que vai do capítulo 9 ao capítulo 12. Primeiro, sabedoria humana. A desilusão. Logo no começo do livro de Eclesiastes, ele começa desiludido, achando que tudo é vaidade, não é? Ele acha que tudo é vaidade. Dá a ideia de um homem derrotado, sem esperança, que reclama de tudo, dizendo que nada é novo debaixo do sol. A gente vê, por exemplo, aqui no versículo 9 do capítulo 1, veja só como ele se expressa: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Olha só que expressão, né? O que foi, e isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará.
de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então a gente vê aí como que um desabafo, né? Ele está desabafando, ele está colocando para fora uma angústia, algo que ele sentia naquele momento que não era nada legal, nada bom, conforme o próprio Senhor Deus desejava para a vida de Salomão, né? O rei de Israel, quem recebeu tanta sabedoria. Há uma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então aqui mais uma queixa que ele faz. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isso é novo, já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Então mais uma queixa, né? Ele se queixa de não ver nada de novo, nenhuma novidade, né? Ele começa a demonstrar que tudo caiu em uma mesmice, não há novidade, não há nada talvez ruim na sua forma de ver, mas o que ele mais se queixa talvez seja de não haver nada de bom que surja, nada que o preencha. Logo nota-se que há um vazio dentro do seu coração. O que teria acontecido ao sábio rei, que outrora tinha resposta e solução para tudo? Olha só, e agora se vê perdido diante de questões existencialistas, né? A única afirmativa é que tudo é vaidade. Ele diz que tudo é vaidade, né? Deve ter sofrido uma grande tristeza, um grande sofrimento por questões de pecado. A gente sabe que Salomão, ele também pecou, né? Ele também cometeu coisas erradas, fez coisas que não deveria ter feito. Acabou, né, se casando com mulheres pagãs, princesas pagãs, filhas de reis das nações ao redor, com quem ele fez a aliança, não é? E essas mulheres, elas encheram o coração dele de tantas coisas, principalmente eram mulheres idólatras, não é? E acabaram não, na realidade a gente não passa por elas, né? Foi ele que se deixou levar e pecou, né? Se deixando levar pela idolatria, pelos costumes da vida que aquelas mulheres tinham. Afinal de contas, eram princesas, eram filhas de reis, e ele tinha que agradar esses reis. Segunda parte aqui, um arrojado arrependimento, né, do capítulo 2 ao versículo 11. Ele reconhece, né, coisas que fez para si como fruto da vaidade. Então é confessional, ele confessa. E é um ponto muito positivo da Bíblia Sagrada, no seu todo, tá? Não é apenas aqui Salomão. É o ato dessa literatura, os homens em geral na Bíblia, eles confessam o seu pecado. Eles não querem esconder, eles confessam, eles demonstram os seus erros, não é? E demonstram de modo que nós possamos olhar para ela, refletir e saber o que não se deve fazer, e também saber aquilo que se deve fazer. Então a Bíblia não é um livro que esconde, não mascara os erros de Israel, os erros do povo hebreu. Demonstra, né? Normalmente as pessoas não querem fazer isso. Até mesmo em as crônicas dos reis antigos, né? Eu digo de outros reis que não sejam os reis hebreus, os reis judeus, eles sempre buscavam registrar a sua glória. A própria história, né? Aqueles que são historiadores, que são formados em história, eles costumam dizer que a história ela é contada pelos vencedores. Então, obviamente que aqueles que venceram só vão contar as suas glórias, só vão registrar nas suas crônicas as suas glórias, diferentemente da Bíblia, que demonstra também as derrotas, as quedas de muitos reis, de muitos homens de Deus que se desviaram do Senhor, e nos mostrando que nós não devemos andar pelos mesmos caminhos que eles andaram, não é? Quando se trata de caminhos de impiedade, mas sim trilhar o caminho correto que leva
até Deus. Então está aqui, ó. Ele diz no capítulo 2, versículo 4: fiz para mim casas, fiz para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, fiz para mim tanques e açudes, adquiri para mim servos e servas, fiz para mim, no sentido de ajuntar prata e ouro. Então, assim, não, ele teve tudo o que ele desejou, como ele mesmo disse. E não, é claro que não é pecado para o homem, né, o homem ser rico, ele possuir bens que lhe deem conforto, desde que isso não seja para uma glória humana, não seja para a ostentação. E hoje em dia está muito comum se ouvir essa palavra ostentação. As pessoas, elas querem ostentar tudo aquilo que tem, né? Querem demonstrar que tem as coisas, querem se apresentar, se exibir com ouro, com prata, com um baita de um carrão, ou então em algum lugar, né, no exterior. Nada disso é pecado, desde que isso não seja feito de maneira exibicionista, de maneira a tentar humilhar pessoas que não têm a condição de estar naquele lugar ou ter aquele bem também, né? Então, a ostentação é uma coisa perniciosa, e Salomão, ele ostentava, né, a sua riqueza, as suas posses. E o que é ostentar? Segundo o dicionário Hawais, é o ato de, com muito excesso e orgulho, olha só, excesso e orgulho, exibir realizações, posses ou habilidades de si próprio, com vaidade e pompa, bens, direitos ou outra propriedade, normalmente fazendo referência à necessidade de mostrar luxo e riqueza. Então, é isso. Não é pecado, não é errado você, né, tira uma foto, você está fazendo uma viagem, não é pecado. Você tem algo legal que você quer mostrar, não tem nenhum problema. Isso é para a glória de Deus. Há pessoas que fazem para a glória de Deus, não é? Aquilo para a glória de Deus. Mas há outros que fazem isso simplesmente, na realidade, para ostentar e acaba humilhando as pessoas mais humildes. Aquilo que você tem, que você possa apresentar sempre glorificando a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você é, aquilo que Deus concedeu para a tua vida e para a tua família, né? A glória sempre para o Senhor, não a ostentação. A única coisa que o pregador achou gratificante foi o trabalho que ele fez com as próprias mãos. Então a única coisa que ele demonstra, né, é a respeito do trabalho, e ele atribui isso, inclusive, a Deus. Mesmo quando nós adquirimos alguma coisa com o nosso trabalho, ele reconhece que isso vem de Deus. Olha só, nada há de melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Então até o nosso trabalho vem da mão de Deus. É Deus quem abre a porta do trabalho. E tem tanta gente achando que é tanta coisa, sabe? É só ela perder o emprego dela que ela perder a saúde, não é? Não pode mais trabalhar. E assim a vida começa a descer ladeira abaixo, as coisas começam a dar errado. Porque a gente tem que reconhecer que Deus é o dono de tudo, que só Ele é quem pode nos conceder, inclusive, a condição de adquirir o que nós temos, né, com o nosso trabalho. Número 2, a felicidade terrestre. Há tempo e propósito para todas as coisas. É o famoso capítulo 3 do livro de Eclesiastes, né, do versículo 1 até o versículo 8. A expressão há tempo aparece 30 vezes nesta passagem. Devemos pedir a Deus sabedoria para fazer as coisas no tempo certo. Quando arrancar o que se plantou, né, colher aquilo que nós plantamos, que nós semeamos. Então tem um tempo para tudo. Nós nunca iremos conseguir usufruir, né, do fruto de uma planta sem antes de chegar a sua estação dela fornecer aquilo, não é? Tem que chegar o seu tempo, tem que chegar o período dela florescer, dela dar o seu fruto para nós colhermos. E o que fazer antes disso? Ficar se acabando, sabe, entrando naquela depressão terrível? Não podemos fazer isso, não. A gente tem que saber esperar o tempo de tudo. Deus tem um tempo para tudo. Então a gente deve fazer o que sabe o que?
guardar depósito. Então, se nós temos uma boa colheita agora, então, sabe, não esbanja tudo, procura guardar um pouco, porque, sabe lá Deus, senão iremos enfrentar um período de seca, né? Então, saber guardar, ter bom depósito. Então, eu às vezes me pego pensando, né, em tantas orações que eu tenho feito na minha vida, né, as idas aos montes, as vigílias, e eu fico pensando em momentos difíceis da minha vida que eu tenho passado, e eu reconheço que o depósito que eu fiz com Deus no céu, através de atitudes passadas, buscando a sua presença, foi o que me sustentou quando vieram as provações e as dificuldades. Então guarde um bom depósito. Tem gente que não quer saber de nada na sua vida espiritual, não quer se entregar para Deus de forma alguma, e aí quando vem as situações de dificuldade, aí ela não tem a quem recorrer, e sofre, e vem os problemas emocionais e de toda sorte, e a pessoa acaba até cometendo loucura, até mesmo chega a tirar a própria vida. Então não faça isso. Procure guardar o teu bom depósito. Reconheça que é Deus quem dá tudo, que há um tempo para todas as coisas. Há tempo. Se você fosse ler, né, eu até te aconselho a que você leia Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 até o 8, para que você possa ver, né, que há tempo para todas as coisas, há tempo até para morrer. E o tempo de morrer não é você que decide, é Deus que decide o tempo quando nós iremos partir. Então nada de depressão, nada de tentar tirar a sua vida, é Deus quem decide. O tempo da morte também é dele, assim como é o tempo da vida, assim como é o tempo da gente plantar e o tempo também da gente colher aquilo que nós plantamos. O tempo e o plano de Deus. Tempo faz parte do plano de Deus. Olha, tempo faz parte, eu acho tão bonito isso nessa lição. O tempo faz parte do plano de Deus. Isso é belo. Quer dizer que Deus, no seu plano, Ele criou o tempo. Na eternidade, lá no céu não existe espaço-tempo, né? Mas quando Deus criou os céus e a terra, criou a humanidade, Ele criou o tempo. Porque o tempo está no plano de Deus para nós. Pense comigo, olha só o que o pregador diz. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Isso é para você que está achando que está sofrendo alguma injustiça. E a justiça dessa terra falha, sim. A justiça dessa terra, ela falha. Mas a justiça de Deus jamais vai falhar. Chegará um tempo em que o justo será julgado. E o julgamento do justo, isso é um assunto para a escatologia bíblica. Mas o julgamento do justo é para receber o seu prêmio, o seu galardão. E o julgamento do ímpio, no grande trono branco, quando ele será julgado por Deus para condenação eterna. Chegará o dia da condenação. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que todos sejam salvos. Então é preciso ter amor no coração, né? E achar que, como eu comentei em uma aula anterior, a gente não está aqui na terra para fazer inimigos. Estamos aqui para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e vivemos da melhor maneira possível para que o nome do Senhor ele seja reconhecido em nossa vida e em nossos atos. Então, procurar até mesmo ganhar o inimigo, orar pela vida dele, né? Inimigo entre aspas, aqueles que não nos têm como amigos, não é verdade? Porque nós não podemos achar que ninguém é nosso inimigo. A pessoa pode até achar isso de nós, mas nós temos que ter nosso coração limpo, sabe? Sem inimizade, sem nada de querer cultivar dentro da gente. Cultivar não, né? Porque a gente cultiva fruto do Espírito. Nada de querer realizar em nós
a obra da carne, né? As obras da carne, mas sim a gente cultivar o fruto do Espírito. É para isso que nós servimos a Deus, é para fazer essas coisas, né? Tribulação e tristeza. De novo, isso aqui capítulo 4, tá? E o versículo 1. Voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, e não há quem os console. O interessante desta passagem é que Salomão, ele está, né, observando talvez aquilo que ele não observou outrora, né? Que é as lágrimas dos oprimidos. Além disso, ele percebeu que não havia quem os consolasse. E ele percebeu também que o poder estava do lado dos opressores. E de fato, né, o opressor, tanto os homens como o próprio diabo, ele tem esse poder de infligir o sofrimento. Tem esse poder. Mas o nosso Deus, ele como nós havíamos dito, há de julgar cada um dentro do seu tempo. Sobre tribulação e tristeza, né? Foi isso que nós falamos. É a importância nós cultivarmos o companheirismo. É isso que ele ensina também. Ele apresenta 4 vantagens da gente cultivar esse companheirismo. 1. Tem melhor paga do seu trabalho, né? Tem melhor paga, melhor pagamento, maior lucro do seu trabalho. Se cair, o outro levanta, no versículo 10. Se dormirem juntos, se aquecerão. Resistirão ao adversário com mais segurança. Tem aquelas pessoas, né, que devido às suas ações, ninguém quer estar perto dela, do lado dela. Sabe aquelas pessoas negativas, ou pessoas, sabe, que vivem falando palavrão, falando coisas feias, pessoas arrogantes, pessoas mentirosas, pessoas orgulhosas e pessoas melancólicas. Essas pessoas, elas não nos oferecem o prazer de estar do lado delas. Ninguém quer estar do lado de pessoas assim. Queremos estar do lado de pessoas não perfeitas, pessoas que têm os seus defeitos, claro, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Mas aqueles que sentem prazer e insistem em permanecer no erro e não querem ser corrigidas, não querem ser ajudadas. Então não dá para ficar perto dessas pessoas, né? Então chega um momento que até mesmo nós corremos o risco de cairmos. Conselhos práticos, capítulo 5. Quando você for, eu peguei aqui 2 traduções, a NVI e a Almeida Revista Corrigida. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. E a forma mais conhecida é de Almeida Revista Corrigida. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então é a reverência. Hoje em dia a igreja virou tudo, né? Só não está parecendo mais igreja. As pessoas não têm reverência. Atendendo, eu não digo agora nessa época de pandemia, quando se faz cultos online, tem que acompanhar, né, ali os acessos, interagir, mas fora dessa situação, não se tem o mínimo respeito. Quantas vezes eu presenciei, não somente jovens, mas também adultos e até obreiros, sabe, atendendo o celular dentro da igreja na hora do culto, se levantam do seu lugar, estão aguardando ligações dentro da igreja, se levantam e vão atender do lado de fora. Já é feio fazer isso, e saem andando pelo corredor da igreja com o telefone no ouvido falando, né? Isso quando não atende no lugar mesmo, está sentado ali atendendo o telefone. Gente, isso nunca existiu.
Que geração é essa que nós estamos produzindo? E se você vai falar, coitado do pastor quando vai reclamar dessas mazelas, mas tem que ter pulso forte. O pastor que está diante do rebanho, ele não pode ser frouxo, não pode deixar, isso é sã doutrina, sabe? Não é nem questão de usos e costumes, é doutrina bíblica, isso aqui é uma doutrina. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, é uma doutrina, isso aqui não é questão de uso e costume, mas é o costume, é a nova geração que é assim. Nova geração, quer dizer que a gente está preparando uma nova geração para o inferno? Nada disso, é doutrina bíblica. Guarda, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Isso aqui não é costume judeu, não é costume, sabe, de grego, de gentílico, de brasileiro, de quem quer que seja, baiano, pernambucano, paulista, não. Isso é doutrina bíblica, é mandamento do Senhor. Reverência, respeito na casa de Deus. Votos precipitados. Quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de todos, o que votares pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Melhor não votar, né, do que votar e não entregar o voto que você ofereceu a Deus. Então é tão fácil não votar, é tão fácil, muito mais fácil, porque o pior é depois ser alvo da ira de Deus, porque o próprio sábio Salomão, ele disse que Deus não se agrada de tolos. Deus não se agrada daquele que faz um voto, que sabe, que oferece, surge tudo quanto é situação na vida dele, e ele começa a fazer votos. Ah, Deus, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor fizer assim, e aí, né, acumula tantos votos, nunca faz nenhum deles, nunca cumpre com nenhum. Então isso é ser tolo diante de Deus. É algo interessante e importante a se considerar, né? Melhor é que não se vote, se faça votos, porque se você fizer, você tem que cumprir. Sobre a opressão dos humildes, capítulos 8 e 9. Se vires em uma província opressão de pobres e a violência em lugar de juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. Ele está demonstrando aqui que há sempre alguém superior, né? Então ele diz aqui, olha, não se maravilha se você vir alguém sendo oprimido pelo seu superior, porque ele tem alguém que está acima dele, e esse tem alguém que está acima dele também. E eu diria mais, que acima de todos eles está Deus, o Senhor, que está vendo toda a opressão causada pelos homens na terra. Você está vendo aí tanta opressão, né? Mas as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente tem visto problemas, né, seríssimos com relação a racismo, não é? E estão querendo fazer justiça com as próprias mãos, e acaba que o revide dessa injustiça que foi cometida acaba sendo tão violento, ou mais violento, quanto que o crime que foi cometido lá, né? O crime primário. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus está acima de todas as coisas. A justiça da terra está aqui para ser cumprida, mas se ela não for cumprida, certamente que Deus não vai deixar de fazer a sua parte. Porque perguntam as nações onde está o Deus deles. O nosso Deus está nos céus e pode fazer o que lhe agrada. Então o nosso Deus está no céu. O Deus de quem está sendo oprimido, ou pelo menos se você, né, que se sente dessa maneira, se sente oprimido por alguém, você serve a Deus?
Porque tem tanta gente que quer o socorro de Deus, mas não serve a Ele. Deus está no céu, né? Pergunta aqui as nações, os povos, né? Porque perguntam as nações, né? Lama Amru Hagoim, em hebraico, né? Eierna Elohim, onde está o Deus deles, né? Veloheino Bashamai, Deus está no céu. Kol Asher Hafet Azah, tudo que Ele quer, Ele faz. E pode ter certeza que uma coisa que Deus Ele quer fazer é julgar, sabe? Aquele que oprime o pobre, o fraco, sabe? Porque são as meninas dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele zela por ti. Então vai chegar um momento que Ele vai sim julgar a tua causa. Sabedoria verdadeira, 7:8. Melhor é o dia da morte. Ele diz, melhor é o dia da morte. Mas como entender isso? Eu não queria nem falar isso, né, sobre esse assunto, porque tem gente que pode pensar assim, então eu vou tirar minha vida, porque... Mas é importante falar disso justamente para esclarecer aquilo que se pode pensar errado, né? Tem muita gente que olha para a Bíblia, lê coisas e interpreta de maneira errada e acham que é certo fazer loucura. Não foi isso que ele disse. Olha o contexto no capítulo 6, o que diz. Versículo 3 e 4. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, aquelas que são desfrutadas por intermédio do trabalho das suas mãos, como o próprio pregador já havia dito, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Então nós entendemos pelo contexto que aqui Salomão não está enaltecendo a morte ou o suicídio. Tanto que ele nem fala de suicídio aqui, não é? Nem fala sobre isso, o texto não fala sobre isso. Mas o que ele está querendo dizer aqui que é melhor não nascer. Seria melhor não nascer, embora você não tenha controle sobre isso, não é? Ninguém tem controle sobre isso, ninguém sabe. Antes de nascer a gente não consegue pensar, a gente nem se vê dentro do ventre da mãe. Muito menos a gente consegue ver o futuro para saber o que nós vamos fazer. Mas o que ele está expressando aqui é o seguinte, de que adianta você, né, nascer e vir a esse mundo se não é para a glória de Deus, se é só para fazer coisa errada, se é só para gastar a tua vida com pecado, com bebedeira, com drogas, sabe? E aqui eu faço essa paráfrase, né? A tua vida somente com prostituição, falando da vida alheia, cometendo todo tipo de transgressão, sem se preocupar que existe Deus nos céus, fazendo mal para as pessoas. Que adianta viver assim? Seria melhor não ter nascido. Então a expressão do pregador é essa, e não a de que você deve tirar da tua vida porque as coisas não vão bem. O texto nem fala de suicídio, nem fala, tá? Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Então o que nós devemos fazer é justamente desfrutar, trabalhar, né? Porque o homem precisa trabalhar e através do seu trabalho ele praticar boas ações, ele gozar da vida, do fruto do seu trabalho, ajudar as pessoas, ser alguém que realmente seja notado nessa vida como alguém que fez a diferença, alguém que fez o bem para a sua comunidade, para as pessoas aqui na terra, para a sua família. E número 4, a sabedoria real e a vida do homem, que vai do capítulo 9 ao 12. Tudo sucede igualmente a todos, no capítulo 9, versículo número 2. Significa que o fim chega para todos. Aí é aquele processo da vida, né? Que
nascemos, vivemos e morremos. Está nas tuas mãos, né, como você administra isso, né, como que você vive e como que você morre. Como você nasce, não tem como você controlar isso, mas a forma como você está vivendo, você que me ouve agora, você tem como resolver isso, você tem como viver da melhor maneira possível, fazendo bem para você, fazendo bem para as pessoas. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, tá? Foi o que eu acabei de dizer. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Isso aqui não é no céu não, viu? Isso aqui é sepultura. Ele está falando, logo no começo do livro, nós comentamos sobre o fato do livro de Eclesiastes, ele trata da sabedoria terrena, né? Meramente terrena. Aqui também se refere ao terreno, se refere à sepultura e não ao céu, né, ao paraíso, ao lugar, ao Hades, ao Sheol, qualquer lugar relacionado ao mundo dos mortos, tá? Não, isso aqui é morte física, ele trata da morte física. Isso aqui não é céu, não é inferno, nada disso. É a morte física, é a sepultura. Então, assim, procura fazer aquilo que é bom, né? E para isso você tem que usar as tuas forças. Qual que é a tua força? Não adianta você querer fazer força além do que você tem, que é tolice, é sacrifício tolo fazer esforço além daquilo que você tem. Deus te deu um limite, tá certo? Use ele, né? E aquele que é fraco, ele deve buscar força em Deus. Salomão faz um contraste entre sabedoria e tolice, que é comparada a uma mosca morta no unguento do perfumador. Assim a mosca morta produz um mau cheiro e estraga o perfume. Também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria. Olha só, capítulo 10 aqui, que coisa interessantíssima, não é? Então quer dizer que uma mínima coisa, um mínimo ato de injustiça, ele pode, sabe, manchar a nossa vida, né? Porque as pessoas estão atentando para nós de todas as formas. E você é muito bom, até o momento em que uma mosca pousa em você, não é? As pessoas julgam muito facilmente e perdoam muito dificilmente. Lança o teu pão sobre as águas. Essa passagem de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não é você pegar o teu pão e jogar na água, não é isso. Isso aqui é interessante a respeito da cultura dos povos do passado. Eles não tinham o que nós temos hoje, né? Assim, até hoje em alguns lugares do mundo é dessa forma. Eles tinham que esperar as chuvas chegarem, molhar o solo, formar aquelas poças de água, né? E aí eles pegavam a semente. Então o pão que fala aqui é a semente. Eles lançavam naquele solo molhado para que germinasse, crescesse. Então eles tinham que tomar a decisão: ou ficavam com a semente para moer, para fazer pão, ou eles pegavam aquela semente em um ato de confiança, de fé, e lançavam sobre as águas para que germinasse e produzisse mais sementes para o sustento. Um ato de fé. Lançar o pão sobre as águas é um ato de fé, sabendo que Deus é poderoso para nos prover o sustento, né? A lei da semeadura. E por fim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que os quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Lembrar do Senhor nos dias da mocidade. Isso aqui ele mostra que demonstra uma preocupação com quem é jovem hoje, né?
e era daquela época, em todos os tempos, porque a palavra vale para todos os tempos, em servir a Deus enquanto é jovem. Porque talvez chegue um dia em que alguém esteja na situação como o próprio Salomão esteve e venha perder esta alegria, esse contentamento, ele está descontente com algo que aconteceu. E o conselho dele é para que a mesma coisa não aconteça com você, jovem. Lembra do teu Criador, lembra-te de Deus, sirva-o, adore-o. Aproveite tua juventude para servir a Deus, porque esse bom depósito você vai precisar dele para colher lá na frente. É isso. Que Deus em Cristo te abençoe. E a gente se vê por aqui em mais um próximo vídeo.